desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos trazer uma palavra, irmãos. Uma palavra que serve primeiramente para mim e para todos nós que dizemos cristão. O caráter, a postura de uma igreja. Estou trazendo Apocalipse 3. Glória a Deus. Amém? Amém. É o primeiro livro da Bíblia de trás para frente. Glória a Deus. Amém, irmão? Vamos lá que nos interessa, que é a palavra de Deus. Eu vou falar sobre a igreja de Sardes, a carta que foi enviada por João, para dizer para aquele povo daquela igreja como que estava o caráter deles. E essa palavra ela serve para nós que temos a igreja, que nós servimos a Deus, uma igreja que realmente quer a salvação, que quer ganhar a vida eterna. Aleluia. Muitas vezes eu falo assim, não é fácil, mas também não é difícil não. Deus nos cobra muita coisa, não nos cobra muita coisa de nós não. Só nos cobra obediência, o caráter de verdadeiro cristão. Então diz assim a palavra de Deus. A anjo da igreja em Sardes escreve: isso diz aquele que tem o certo Espírito de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confie no restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrependa-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é uma carta muito séria, que foi enviada por João para aquela igreja. Hoje nós estamos vivendo nos dias difíceis, a cada dia difíceis. Porque as pessoas estão se idolatrando muito pelas coisas do mundo, colocando as coisas em primeiro lugar, as coisas do mundo, e deixando Deus para segundo plano. Deus não aceita ninguém colocando em segundo plano, porque Ele é único, e não há outro. Nosso fogo de vida, nosso sustento, nossa proteção, é tudo o que nós precisamos. E nós somos totalmente dependentes de Deus. Tudo que somos e onde estamos, conhecendo tudo que sabemos, irmão, tudo damos graças a Deus. Verdade. Porque a santidade é tão boa com nós, que eles são infinitos. Porque eles sempre fossem limitados, coitadinho de nós. Muitos cristãos, irmão, já teriam ido embora há muito tempo, porque tantas pessoas que fazem da palavra de Deus o que Ele bem quer, como Ele bem pensa, como Ele acha que tem que ser. E a palavra de Deus ela não é dessa forma. Ela vem para nos ensinar que ela é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como nós devemos andar, como nós devemos proceder. Qual será o tipo de caráter de um verdadeiro cristão que agrada a Deus. Porque hoje as coisas não são fáceis. Cada dia, cada dia vai afunilando, vai se apertando. O caminho vai ficando mais estreito, mais apertado. Mas aqui a palavra de Deus diz, né?
conheço as tuas obras, tem nome de que vives e está morto. Por que ele disse isso nessa carta? Tem pessoas que estão dentro da igreja, trazem o corpo até aqui e formam a igreja, mas o espírito está longe. O espírito está de coisas do mundo, outras coisas muito diferentes, muito que Deus agrada. E Deus é onipotente, Ele presente, Ele ciente, Ele sabe, conhece nosso coração. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, nos conhece muito bem quem tem vontade, quem está perseverando, quem está se esforçando para chegar para ganhar o reino dos céus. Quando nós entramos na igreja, a primeira coisa que nós temos que pensar: eu estou buscando o reino dos céus. Vou adorar o meu Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de buscar o reino dos céus. Se nós não colocarmos isso na nossa cabeça, que todo dia eu tenho um compromisso com Deus. O meu compromisso é com Deus, não tenho compromisso com o pastor nenhum, você não tem compromisso, porque o próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, mas nós temos que ter um compromisso. Se eu escolhi a conhecer a palavra de Deus, Deus me escolheu, nos separou para nós entrar no reino dos céus, irmãos. A gente está lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa não se pode comparar com a primeira. Nós vemos tantas coisas lindas nesse mundo, tem tantas coisas lindas, mas o amor de Deus não está nele. Porque Ele não nos fez para ficar aqui. Por isso nós somos separados. Por isso que nos escolheu, está nos preparando através da palavra, para nós possamos levar a glória da segunda casa. Mas muitas vezes as pessoas se deixam se levar pelas influências de coisas do mundo, ou talvez por fraqueza espiritual. Por que eu digo fraqueza espiritual? Por falta de comer a palavra. Porque a palavra de José fala: o povo está perecendo por falta de conhecimento da minha palavra. Se está perecendo por falta de conhecimento da palavra, é porque não está lendo. Ou então leu e não guardou. Porque quando a palavra de Deus, você guarda ela, o salmista escreveu, no Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra não é somente para nós ler, mas guardarmos ela, esconder ela dentro de nós e pedir ao Espírito Santo que vai nos moldando, vai nos ensinando a cada dia como caminhar na presença de Deus, para amanhã nós temos a glória da segunda casa. Mas muitos dentro da igreja achavam que estavam vivos, estavam mortos espiritualmente. Então isso serve para nós, para quando nós viemos primeiro, saber que eu tenho compromisso com Deus, começando pela minha casa, meu trabalho, meu lazer, aonde eu estiver, eu tenho que estar com a palavra guardada no meu coração e sempre lembrando que eu tenho compromisso de honrar o nome do Senhor e honrar as palavras dele. Senão, de que adianta eu pegar essa Bíblia e ficar lendo, quando for amanhã depois, ouvir a palavra em cima: faça-te de mim, não te conheço. Vai doer. Mas já é tarde, a oportunidade foi dada. A palavra foi ministrada. Então, assim, a pessoa fica despercebido e deixa se levar pelas coisas do mundo. Então, diz assim no segundo versículo: seja vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Vejam bem a nossa postura, o agrado de Deus. Ele não tem achado graça em muitas pessoas que estão dentro da igreja. Então, por isso que ele está dizendo que confirma o restante que estava para morrer. Quer dizer, nós temos que levar a palavra até você guardar a palavra, e todos nós, começando de todos os pastores, de todos os pregadores. Porque para Deus fala: melhor que você não conhecendo, do que conhecendo, você não fazer o que você é para passar para os outros. Como que eu vou passar para você se eu não tenho caráter de cristão, se eu não vivo a palavra? Então eu estou sendo falso comigo mesmo. Então a palavra de Deus não leva isso. Nós que estavam para morrer, nós temos que levar a palavra. Não é um puxão-orelha, é simplesmente uma cobrança que a qual foi feita em mim, também vai ser feita em você, para que nós não sejamos cobrados amanhã pela justiça divina. Amém.
porque a justiça divina não escapa dela, não. Porque Deus está dito. Amém, irmãos? Então, lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Hoje, muitas vezes, a gente está aqui pregando a palavra. Vou para casa. Amanhã eu vou pegar a palavra, o pregador vai fazer a palavra. Aí ele está falando, a palavra está entrando do lado do outro, saindo do outro. E quando eu estou pregando, eu quero todo mundo ouve e guarda. Isso é a minha intenção. Agora, quando a pessoa está pregando, eu estou pronto ouvindo o que ele está pregando. Eu tenho só a minha palavra que eu estou pregando e serve para os irmãos? Não. Assim, a cada dia, a gente vai aprendendo um com o outro. É por isso que Deus está trazendo aqui a palavra, para a gente sempre procurar lembrar das pessoas do que Deus tem preparado para nós. Então, estamos dando, leia o suportivo que tens recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te, pois se não viares, virei como ladrão, não saberás a que hora. E nós não vamos saber, nós vamos saber que um dia nós vamos morrer. Mas está também, morrer em Cristo Jesus, e ter uma salvação já confirmada, quando nós descemos a cova, ou não precisa esperar ainda um julgamento. Vai doer bastante, por um tempo. Então nós temos que vigiar muito o que nós aprendemos, vigiar para guardar a palavra, e lembrar sempre que nós temos um nome honrado, que é o nome de Deus Todo-Poderoso, para que nós conseguimos a salvação. Então essa igreja, ela estava mediana. Metade ouvia, metade não ouvia. Ficaram casando. Hoje tem vários. Eu gostei, tem muita que não é nada. Mas graças a Deus, o nosso ministério tem ouvido, tem guardado, a pessoa tem perseverado, Deus tem feito maravilhas. Glória a Deus. Então a gente vê que a gente não está totalmente jogado. Agora, tem muitos que vêm, entram pela porta ali, ao mesmo tempo que está aqui, está na hora da oração que está descendo, na hora que está pregando a palavra, que está em recebendo descendo, está deixando de receber. Eu falei, não está perdendo nada? Tá. Eu acho que não está, mas está deixando de receber. Está deixando de receber, não está perdendo? Então a gente tem que ter muito cuidado com as pregações na hora da oração, na hora das revelações. Porque isso aqui, ó, isso aqui não deu dois, para que nós vamos vir mais de uma só, para nós falar pouco. Então é dessa forma. A pessoa tem que ter um caráter de cristão. Ah, glória a Deus. Mas também, Glória a Deus. também tem insights, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidos de branco por quando são dignos. Desde quando você entra numa igreja, você veio para adorar a Deus, você veio para buscar o reino dos céus, e Ele vai te desamparar. Ele desampara, não. Ele fala que de maneira nenhuma lançarei fora os que for me entregado. Quando se for entregado para ele, escolhendo para ele, ele não deixa. Mas o problema é o seguinte, eu tenho que me entender que eu que sou dependente de Deus, eu sou totalmente dependente de Deus. Tudo que tem, tudo que sou, o como estou, onde estou, eu tenho que agradecer a Deus. Ele é um Senhor, para o noite bom que me virá meu socorro é do Senhor que fez os céus e a terra. Verdade. Glória a Deus. Então, irmão, diz assim também, ao que vencer, será se vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o teu nome no livro da vida. Antes confessarei o teu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo diz às igrejas. Glória a Deus. Então, é uma carta que foi escrita à igreja de Sardes para que ela procurasse andar o mais certo todo possível. E aquelas pessoas que estavam mortas espiritualmente, que nós abríssemos os olhos espirituais dessas pessoas, abríssemos os ouvidos dessas pessoas com a palavra, através da palavra, para que essa pessoa possa entender o que significa reino dos céus.
Porque muitas vezes, irmão, Deus não revela ou não deixa muitas vezes as pessoas verem certos tipos de coisas. Por exemplo, Deus mostrar um pedaço, como é que é uma parte do céu, como é que é a sua caminhada. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade no sonho de escalar uma rocha e veio até chegar em cima. E de lá de cima, veio um espelho enorme. E chegava lá assim, veio um punhado de pessoas escalando aquela rocha enorme. Muitos começaram a subir, escorregaram e caíam. Outros já estavam lá na metade, escorregaram. Não machucaram, mas não conseguiam chegar lá em cima. Isso significa que eu estava mostrando a caminhada. Como que eu tinha que fazer? Ser firme na rocha. Que é Jesus. Todos nós temos que ter essa postura de ser firme no propósito que eu quero. Se eu quero, eu venho buscar o reino dos céus. Primeira coisa que eu tenho que fazer, agradar ao meu Deus. Agradar aquele que deu a vida por nós na cruz. Mas muitas vezes a pessoa deixa se levar por causa de poucas coisas. Probleminhas financeiros, ou no casamento, seja qual for o problema. A pessoa está tão fraca espiritualmente que ela se deixa levar e desmisa e sai do ministério, sai da igreja. Igreja não vai salvar? Não. Mas o seu caráter vai te salvar. Não importa o que os outros estão fazendo, você tem que procurar para mim. O que eu tenho que fazer dentro da palavra de Deus? E ser firme na rocha. Caminhar, eu não importa o que o fulano está fazendo, o que o Betão está fazendo, está errado, tá, a gente vem está errado. Paciência, porque mais paciente que Jesus tem por nós, é impossível. Mas a gente tem que alertar dentro da palavra, para que nós possamos um dia nos encontrar na glória da segunda casa e falar, você está onde está, você caminhou junto comigo, você ouviu a palavra. Isso é muito importante para Deus. Não é importante para quem está pregando? Não, mas nós estamos aqui para quê? Então nos ensinou a pregar a palavra, não somos o dono da verdade. O dono da verdade é Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nos deu a oportunidade de levar a palavra até os irmãos. Por quê? Assim como teve agora nós também temos que amor ao próximo. Eu quero a minha salvação, eu também tenho que querer a sua salvação. Fico chateado por algumas coisas também, eu vejo as pessoas, mas também as pessoas veem também algumas coisas erradas aqui também. Eu não vejo os outros também veem. Então a gente tem um caráter que agrada a Deus. Amém? Então diz assim, eu ler um pouquinho assim, diz assim, sobre natureza humana, morte. Não só indivíduos nas igrejas e em outros grupos podem estar espiritualmente mortos. Vida e atividade no plano meramente físico não implicam necessariamente a presença de vida espiritual. Só pessoas e grupos dirigidos pelo Espírito de Deus podem afirmar que possuem vida espiritual. Se você não for assim, eu não for guiado pelo Espírito Santo, nós somos mortos espiritualmente. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque aí a palavra fala que somente são filhos de Deus que são guiados pelo Espírito Santo. Só faço as coisas de qualquer jeito. Como que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo? Ele não habita em lugar sujo. Ele é sensível. Ele cobra, ele intercede por nós gosta muita coisa, mas tem que aprender a ouvir e guardar. Porque é diferente ouvir e escutar. Escutar, eu estou escutando porque ninguém é surdo. Mas ouvir é aquele que guarda. Porque isso aqui. Aqueles que leem, ouvem e guardam as minhas palavras. Então nós temos que procurar entender cada versículo da Bíblia. Cada um pouquinho nós entendemos um pouquinho da Bíblia. Vai nos colocando nossos pés nos caminhos mais retos por Deus. Vai nos levando a cada dia a fazer aquilo que é agradável a Deus. E dessa maneira, a igreja de Sardes estava dividida. Uns andavam vestes brancas e outros se contaminando. Então isso foi levado essa carta lá para a igreja de Sardes. Para que aquelas outras pessoas, os que estavam de vestes brancas, levassem para que eles não morressem espiritualmente. Então, eu vou ver assim, sobre a eleição, são provas que a pessoa passa na vida. A falsa confiança, a tribulação, a indiferença, o materialismo colocam o povo de Deus à prova. Deus repreende os eleitos quando se desviam, chamando-os
ao arrependimento. Essas advertências são sinais do seu amor. Os que resistirem às provas receberão na eternidade a recompensa prometida por Deus. Então veja bem, se nós temos por obrigação de ter um caráter de cristão, somente os eleitos de Deus. Então ele nos deixa passar por tribulações, por provações, por muita coisa. Para quê? Para nos dar crescimento. O deserto, o pessoal mandava, não era para matar eles, para dar a eles força para eles caminharem e entenderem que a murmuração que eles tiveram no sair da terra do Egito foi que levaram eles a dar esses anos de volta para chegar na terra prometida. Então, porque nós não podemos ficar andando em fome, ou como a onda do mar, né? Então, tortuosa, a gente tem que procurar o quê? Procurar entender a palavra e viver a palavra. Amém? Irmãos, é uma palavra pequena, uma palavra curta, mas de grande valia, pelo menos para mim, eu acho, e que seja para todas as pessoas, pois que o Senhor pode abençoar o coração de cada um. Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé.